Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu estudo Geografia no Instituto Federal, faço parte do programa de residência pedagógica e nessa aula eu vou trabalhar o conceito de recursos minerais e energéticos. Vamos lá? Bom, então, o que são os recursos minerais? Eles são chamados também de minérios, são caracterizados como materiais inorgânicos que ocorrem naturalmente na crosta terrestre e cuja exploração é economicamente viável. Então, quando sempre que for trabalhar, for falar a respeito de minérios, é importante a gente sempre associar esse fator econômico aos minérios. E aqui também outra coisa importante para contextualizar esse assunto, para entender a respeito dos recursos minerais, eu acredito que seja de grande importância relacionar esse assunto com o período de formação da Terra. Então, há mais de 4 bilhões de anos, né, quando a Terra ainda estava no estado de formação, aconteceu um superaquecimento da Terra e ao longo dos anos ela acabou se solidificando, toda essa crosta foi se cristalizando com o tempo. Então, o que aconteceu? Os minérios mais leves acabaram ficando na crosta terrestre, acabaram se concentrando nessa parte exterior do globo, enquanto o material mais pesado ele acabou descendo, né? Ele acabou indo para superfícies mais fundas da Terra, da crosta terrestre. Então, a partir disso, a gente pode entender que a Terra ela acabou se dividindo em algumas crostas com períodos mais antigos e outras partes com períodos mais recentes. A gente pode tomar como exemplo o Brasil, que ele está dividido entre os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Os escudos cristalinos eles correspondem a um período muito antigo do território brasileiro, né? Ele faz parte também de 36% do território brasileiro, e é um tipo de crosta, um tipo de território que é muito antigo e fornece muita resistência. E, ao mesmo tempo, nesses escudos cristalinos são encontrados os minerais metálicos, como o ferro, o ouro, o chumbo, o cobre, o estanho e a prata, e a outra parte que se encontra no território é formada por bacias sedimentares. Elas podem estar na parte dentro do continente, na parte dentro do continente mesmo, ou pode se encontrar na borda, ali esses recursos podem ser encontrados na borda, no litoral, seria mais no litoral do Brasil. E nessas bacias sedimentares é comum a presença de materiais formados a partir de matéria orgânica, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. E aqui é um exemplo de escudo cristalino. Nessa imagem eu estou mostrando para vocês o Monte Roraima, no extremo norte do Brasil, que ele tá situado no escudo cristalino da Guiana, e na outra imagem é uma demonstração de bacias sedimentares. Então, o que acontece? Dos escudos cristalinos, como eles estão em pontos mais altos, como são formações muito antigas, o que acontece? Acaba tendo uma desagregação, intemperismo do material que está nessa parte mais alta, então ela vai acabar com o tempo rolando para as partes mais baixas e vão acabar se concentrando, esses tipos de intemperismo, ele vai desagregar esse material que está nessas rochas mais antigas e vão acabar com o tempo se formando depósitos ali perto dessas regiões, que são conhecidos como as bacias sedimentares. Então, nesses pontos mais baixos, perto dos escudos cristalinos, vai ser muito abundante nesse tipo de material muito antigo e que vai ali ficar sedimento, que vai se transformar num depósito e que vai se sedimentar e com o tempo vai servir como um local de exploração. Também é importante se atentar à diferença entre minérios e minerais. Como eu acabei de dizer, os minérios eles têm um fator muito voltado para o econômico. É uma matéria-prima que, consequentemente, vai se tornar um material para ser usado no nosso dia a dia, né? Desde o talher até a construção de carros ou o fornecimento de energia. E os minérios, sempre bom lembrar que eles podem ser explorados tanto de forma subterrânea
como também de forma aberta, né, que são o caso dessas mineradoras, ou, como eu acabei de dizer, os outros tipos de explorações que são feitos em minas. Já os minerais, a diferença é que eles são agregados de grandes quantidades de minério, eles não vão ter tanta importância quanto os minerais em relação ao seu fator econômico. E aqui os principais tipos de recursos minerais que são explorados e trabalhados no Brasil. Primeiro a gente vai ver o petróleo, ele é encontrado na Bacia de Campos, na plataforma continental do Rio de Janeiro, em grande abundância. E o petróleo nada mais é do que uma decomposição de matéria inorgânica, que fica ali sedimentada há milhões de anos, que ela é soterrada, né? Ela se encontra nas partes continentais, e a partir disso é feita essa exploração a partir dessa matéria inorgânica que está ali há muito tempo já sedimentada. Já o nióbio, né, ele é um mineral encontrado com abundância em Minas Gerais, Amazonas e Goiás, e ele é mais utilizado em indústrias navais, espaciais, automobilísticas e aeronáuticas por conta da resistência dele, que ele traz, e ao mesmo tempo a leveza. Outro mineral seria o manganês, que ele representa 1% das reservas mundiais, é utilizado em siderúrgicas para a produção de aço, misturado com ferro, e ele é encontrado principalmente nos estados do Amapá, localizado na Serra do Navio, como também nos estados do Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. O alumínio, ele é um mineral que vem da bauxita, ele passa por um processo conhecido como eletrose para virar o alumínio. É um mineral muito leve e anticorrosivo, um mineral muito explorado aqui na região de Minas. Aqui em Poços de Caldas mesmo, existem várias mineradoras que fazem, principalmente esse tipo de extração desse minério, e ele é encontrado no estado do Pará, representa 80% das reservas nacionais, como também em Ouro Preto e Poços de Caldas, como eu acabei de citar. Já o cobre, ele é um mineral utilizado no setor elétrico, por conta da condutibilidade que ele passa, né? E é um tipo de mineral mais extraído na província de Carajás, no Pará também, representa 80% das jazidas, e em Caraíbas, na Bahia, como também esse tipo de minério é explorado, mas ao mesmo tempo ele não é suficiente, e por conta disso tem que se fazer uma importação desse tipo de minério por conta da carência que existe no Brasil mesmo. Já o quartzo é um mineral que possui quase a totalidade mundial de produção e extração de quartzo no estado natural, e ele é utilizado na indústria da eletroeletrônica e da informática. Já que eu trago um ranking, né, mais em âmbito nacional, sobre os tipos de exploração de minérios, então vemos Minas Gerais em primeiro lugar, o Pará em segundo, Goiás em terceiro lugar, em quarto São Paulo, quinto Bahia, e o sexto lugar Mato Grosso, e por último o Sergipe, representando esses estados que mais representam os tipos de exploração minerais aqui em âmbito nacional, em território nacional. Aqui para contextualizar com esse assunto, né, com essa exploração, com toda essa extração que envolve as mineradoras, né, eu trago o exemplo da mineradora Alcoa, como também existe aqui em Poços a mineradora Corimbaba, a CBA, que fazem também extração. A Alcoa é uma unidade que possui operações de mineração, refinaria, químicos, refusão e fábrica de pó em alumínio. Ela faz principalmente a extração, como eu acabei de falar para vocês, da bauxita, que passa por um processo que se transforma em alumínio para virar várias peças. E como também é uma mineradora que está aqui há muito tempo em Poços, que faz esse tipo de trabalho, e a planta de Poços de Caldas foi fundada em 65 e foi a primeira unidade da Alcoa no Brasil, e começou suas atividades na década de 70. Então, a gente vê que já tem um longo histórico dessas mineradoras e que, de alguma forma, trazem um desenvolvimento
para aquela área ali que está sendo explorada. Agora, já os recursos energéticos, diferente dos recursos minerais, são energias que movimentam a indústria, os meios de transporte, viabilizam as atividades comerciais e de serviços, além de equipamentos domésticos e pessoais. Pode ser também transportada por gasodutos, linhas de transmissão, rodovias, ferrovias e navios. Porém, a energia encontrada na natureza ela precisa ser transformada nas refinarias de petróleo, nas usinas hidrelétricas, nas termoelétricas e nas termonucleares, ou seja, tem que passar por todo um processo aí para conseguir se transformar em algum tipo de energia para resultar em alguma função. Aqui é uma classificação desses recursos naturais, a gente tem uma divisão entre os renováveis e os não renováveis. Os renováveis se classificam entre os hídricos, energéticos, biológicos, e aí vão ter umas outras subclassificações, como a eólica, que é obtida a partir do vento, hídrica, maremotriz, que funciona a partir das marés, a geotérmica, a biomassa, a solar, que se divide em térmica ou fotovoltaica. Já as não renováveis, de origem fóssil, carvão, o petróleo e o gás natural, que eu escolhi para trabalhar nessa aula, e como também tem os recursos não renováveis minerais, que são divididos entre os metálicos e os não metálicos, como eu comentei no começo desse slide. A energia eólica, ela é uma energia que ela é obtida a partir da transformação de energia do vento e acaba se tornando útil, né, para sua utilização. Esse tipo de processo ele é conhecido como energia eólica, ou seja, esses geradores eles acabam captando essa força do vento e acabam acabam armazenando essa energia e depois disponibilizando para a área onde se encontram esses geradores, ou esses moinhos de vento, como é conhecido. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a energia eólica hoje representa 10% da matriz elétrica brasileira, e a expectativa é que chegue ao final do ano atingindo 11,2%. Já a energia solar representa 1,9% da matriz elétrica do país, podendo atingir 2,6% até o fim de 2021. Então, vê que é uma energia que está ainda em muita expansão e que pode ser aproveitada principalmente aqui no Brasil. Outro tipo de recurso energético é a biomassa. Funciona como uma usina de biomassa, ela funciona de forma parecida com as termoelétricas, ela converte o calor da queima dos materiais orgânicos em energia. Então, esse processo ele sempre envolve ou um tipo de combustão, e a partir desses gases que vai se obter energia. É como se fossem mini geradores, né? Mini termoelétricas, como está explicado no termo. E isso é conseguido a partir de carvão, mineral, ou bagaço de cana, ou restos inorgânicos. Já a energia hidrelétrica, que ela é muito representada no Brasil, ela fornece aproximadamente entre 70% e 90% da energia elétrica em todo o território brasileiro. Ela tem sido a principal fonte, né, desde sempre, da geração de energia do sistema elétrico brasileiro, por várias décadas. E como também ela depende muito dos reservatórios, é uma energia que ela é obtida a partir dos rios, a partir das águas, e depende muito dessa quantidade de água. Por isso que até nesses últimos meses, nessas últimas semanas, a gente teve uma discussão a partir do aumento da energia, que é recorrente por conta dessa falta de água, dessa falta de chuvas. Então, se existe uma quantidade menor de água para liberar energia, esse reservatório ele vai trabalhar mais, né, e vai requerer mais energia para poder transformar essa água, esse tipo de energia, para poder ser distribuída. Então, é uma energia que depende muito desse fator de reservatórios, dos rios, né? Além disso, seus reservatórios podem promover diversos usos da água, tais como controle de cheias, irrigação,
processamento industrial, suprimento de água para o consumo humano, recreação e serviços de navegação. Então, vemos que é um tipo de recurso energético, pelo menos aqui no Brasil, muito indispensável e que se faz muito uso dele. No Brasil, há diversas usinas hidrelétricas, as principais são a usina hidrelétrica de Itaipu, a de Belo Monte, São Luís dos Tapajós, a de Tucuruí e a de Santo Antônio. Aqui, para dar o exemplo, temos aqui, por exemplo, o exemplo de energia termoelétrica aqui que se usa. Temos o DME, que é uma usina, uma concessionária, né, um tipo de indústria aqui que está desde 1927. Ela assumiu, na verdade, a partir desse tempo, a exploração da energia elétrica aqui na cidade e assinou um contrato junto ao governo do estado de Minas Gerais, recebendo todo o acervo elétrico. Outro tipo de recurso energético é o carvão mineral. As principais jazidas, elas se encontram na região sul do país. Elas destacam-se entre a Sul Catarinense, a Santa Terezinha, a Morungaba Chico-Lomã, entre outros tipos de jazidas que são encontradas na região sul do país. Então, como se forma o carvão mineral? Esse tipo de mineral, ele é formado a partir de decomposição de material inorgânico, que vai se acumulando. Então, com o tempo, quando vai acontecer, com o tempo vai passando e vai tendo mais pressão sobre esse material, e também uma influência ali da temperatura onde ele se encontra, ele vai se modificando junto com um teor de carbono, como está sendo mostrado na imagem. Ele passa de uma turfa para um lignito, e com o tempo e mais pressão e temperatura passa a ser uma hulha, e por último, no último estágio, seria o carvão. Então, a gente vê que é um processo que ele vai passando com a influência de pressão e temperatura e com baixo teor de água, e misturado junto com o teor de carbono, acabam se concentrando esses minérios, esses minerais, e acabam se formando o carvão mineral. A ocorrência desse tipo de exploração acontece mais na parte costeira do país. A gente pode ver em azul que tem uma grande quantidade expressiva de turfa, que é esse tipo de material que vai se transformar num carvão mineral, por consequência, né, ali por uma área que está sendo influenciada mais pelo mar ali. Já mais adentro, a gente vê na região sul, que é explorado o carvão mineral, esses pontinhos em vermelho, e em alguns pontos, né, ali mais um ponto na região norte ali, e outro ponto na região nordeste, se encontra uma extração do lignito. Aqui na região sul, uma visão maior, né, que a gente pode ver o tipo de distribuição. No Rio Grande do Sul, 89% do carvão mineral é explorado, Santa Catarina, 10%, Paraná, inferior a 1%, e São Paulo, a 0,05%. Outro tipo de recurso energético muito importante também que vem da formação, que é um mineral que vem acompanhado da formação da Terra, né? Ele representa um pouco desse teor de formação da Terra mesmo. Ele representa um pouco desse tipo de mineral que ele é radioativo. Então, um mineral que tem que ser trabalhado com muito cuidado. E quando se explora ele, quando se tem uma exploração, ele acaba virando esse yellow cake, que é esse bolo laranja, e ele é responsável por ele tem um grande potencial de energia, o urânio, né? Ele é utilizado principalmente em usinas nucleares. Aqui está uma foto da concentração desse recurso ao longo do globo, né? No Brasil tem uma exploração de 6%, na Austrália a gente vê uma exploração de 28%, né? Grande representatividade, nos Estados Unidos 3%, e por aí vai. É um minério muito explorado, mas que tem que ser explorado de forma muito cautelosa, por ele ter esse teor
radioativo. Aqui já jazidas referentes ao Brasil. Ali está mostrando Caldas, né? Ali mais na parte sudeste, uma jazida ali na região sul, se concentrando mais pela costa, ali o Rio Cristalino tem uma grande quantidade também, mais para a região norte do país. E aqui, para contextualizar, urânio em Poços de Caldas, em 82, inaugurada a primeira mina de urânio no Brasil. A localização é aqui em Poços de Caldas. Se explorou a mineração de urânio, ocorre em veios contendo uranita, pirita, zirconita, fluorita e jordisita. Na primeira imagem, a mina de urânio, desativada aqui em Poços, e também teve uma presença em Caldas. Foi explorado esse tipo de mineral pela INB, que são as mineradoras que atuaram nessas regiões para a exploração desse minério. E aqui uma relação dos tipos de matriz energética nacional. Então, a gente vê 27% corresponde à biomassa, que é utilizado a cana, lenha, o carvão vegetal, o petróleo corresponde a 43,10%, a hidrelétrica 14%, o gás natural 7,5%, e por aí vai. O carvão, a gente vê que tem uma divisão bem feita, bem diversa, né, desses tipos de energia, nesses tipos de recursos aqui disponíveis no Brasil. E, por último, algumas questões que a gente tem que se fazer, acho que tem que relacionar, é importante a gente relacionar, contextualizar os recursos minerais, de onde eles vêm, qual a funcionalidade, entender para que esses recursos servem, para a gente conseguir contextualizar com o nosso cotidiano. E aqui algumas perguntas para a gente fazer uma reflexão e ter uma revisão sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham entendido. E é sempre importante a gente buscar a respeito dos tipos de minerais que a gente encontra no nosso território. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais.